Então, meus amigos, boa noite a todos mais uma vez. Boa noite aos colegas que estão assistindo aí de casa. A gente vai dar continuidade ao nosso curso. Eu já coloquei no grupo aí as apostilas 8, 9, 10 e 11. Não sei se a gente vai conseguir ver todas hoje, mas pelo menos já fico aí com vocês a nossa sequência, né? A apostila 8, inclusive, eu já tinha disponibilizado, mas a gente não chegou a ver na aula passada. E é a apostila que começa o tema adimplemento e extinção das obrigações. Para ganhar tempo hoje, eu não vou nem fazer o quadro, viu? Mas adimplemento, este tema que a gente vai começar agora, é o tema do adimplemento e extinção das obrigações, que no Código Civil é tratado a partir do artigo 304. A partir do artigo 304, a gente tem o título 3 da Teoria Geral das Obrigações, que trata do adimplemento, pagamento, né? E da extinção das obrigações. Como é que acontece? Como é que são as regras gerais de adimplemento e extinção das obrigações? Esse tema, meus amigos, a gente chama de teoria do pagamento. Teoria do pagamento é o tema que envolve o adimplemento e as extinções e a extinção das obrigações. A chamada teoria do pagamento, portanto, envolve alguns subtemas. Quais são esses subtemas? Primeiro, quem paga e quem recebe. Quem é que deve pagar e quem é que deve receber? Esses são os elementos subjetivos. O segundo elemento é o que se paga e como deve ser pago. Esses são os elementos objetivos. E, por fim, onde se paga, que é o que a gente chama de lugar do pagamento, e quando se paga, que é o que se chama tempo do pagamento. Então, esse assunto, teoria do pagamento, envolve quem paga e quem recebe, o que se paga e o que se recebe, o local em que se paga e onde se paga. Beleza? Também nós temos regras especiais de pagamento que a gente vai ver aqui, em especial, pagamento em consignação, imputação do pagamento e subrogação legal. Beleza? Regras especiais, pagamento em consignação, imputação do pagamento e subrogação legal. Está tudo aí na apostila 8. E, por fim, na parte geral, né, a gente atualizando o nosso tema na teoria do pagamento, a gente ainda vai abordar as chamadas formas de pagamento indireto. Isso não vai dar para ver na aula de hoje, com certeza, mas só para a gente esclarecer na cabeça da gente, existem formas em que as pessoas quitam as prestações sem necessariamente fazer um pagamento direto, né? Como é a praxe, enfim, em dinheiro, que são a subrogação convencional, a dação em pagamento, novação, compensação, confusão e remissão. A gente vai ver isso mais na frente do curso. Beleza? A gente começa, então, tratando de quem paga e quem recebe. Quem paga e quem recebe. Esse tema de quem paga e quem recebe, a gente chama do pagamento direto. Pagamento direto e elementos subjetivos do pagamento direto. Quem paga e quem recebe. Primeira coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês é o seguinte: o código, ele não usa, neste momento aqui, as expressões credor e devedor. O código não usa as expressões credor e devedor, mas sim as expressões pessoa que deve pagar e pessoa a quem se deve pagar. Por que isso? Porque, além do credor e do devedor, existem pessoas que podem receber o pagamento e que podem fazer o pagamento que não sejam necessariamente devedor e credor. Então, essa expressão que o código usa, a quem se deve pagar e quem deve pagar, são expressões muito mais corretas, porque não é apenas o credor que pode receber o pagamento e também não é apenas o devedor que pode efetuar o pagamento. A gente vai ver isso. Então, a pessoa que deve pagar, e aí é um conceito mais amplo, incluindo não só o devedor, mas todo aquele que pode fazer o pagamento, a gente chama de solvens. Se você quiser tirar uma onda em sua prova,
Se você quiser tirar uma onda em sua prova oral, por exemplo, de concurso, ao invés de falar pagador, devedor, você vai falar solvens. Porque solvens é uma expressão que engloba não só o devedor, mas todo aquele que eventualmente pode fazer o pagamento no nome do devedor. A gente vai ver que, além do devedor, outras pessoas podem pagar. Então, solvens é aquele que deve pagar. É daqui que vem aquela expressão, por exemplo, insolvente. Insolvente, a pessoa que não tem mais condição de arcar com suas dívidas, de pagar suas dívidas, porque o débito no patrimônio dela está maior do que os créditos, essa pessoa é insolvente. Vem dessa expressão aí. Ele é insolvente. É um solvens, aquele que deve pagar, mas que não tem mais condição financeira de fazer aquele pagamento. Por isso a gente chama de insolvente. É uma tradução, né, literal do não solvens, aquele que não tem condição mais de pagar. Tem um dever, mas não tem mais condição para pagar. E aquele a quem se deve pagar, que vai além da pessoa do credor, nós chamamos de accipiens, beleza? Solvens e accipiens. Então, quem fez um curso bom de teoria das obrigações vai usar essas duas expressões, solvens, em relação àquele que deve pagar de modo amplo, não só o devedor, mas qualquer um que pode fazer o pagamento, e a figura daquele que pode receber o pagamento, a quem se deve pagar, a gente chama de accipiens. Solvens é o sujeito que deve pagar. E accipiens é a quem se deve pagar. Essas expressões são mais corretas tecnicamente do que credor e devedor. Devedor e credor na ordem que está aí no quadro. Beleza? Então, é por esse motivo que, se a gente abrir o Código Civil, a gente vai ver, né? Título 3, do adimplemento e extinção das obrigações. Na seção 1 vai ter, ao invés de ter devedor, do devedor tem de quem deve pagar. O código poderia botar aí do solvens, para usar uma expressão em latim, mas ele preferiu quem deve pagar, e na sequência depois ele faz daqueles a quem se deve pagar, falando dos accipiens. Beleza, então? Então, primeiramente, vamos ver a figura dos solvens. Solvens é quem deve pagar. Quem é que deve pagar primeiramente? O devedor. Figura principal de solvens, que é o devedor. Aquele que assumiu a obrigação de dar, fazer ou não fazer. Ele é o principal interessado. Mas não só ele pode fazer o pagamento. Não é só o devedor que pode fazer determinado pagamento. Diz o artigo 304 do Código Civil, qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Então, qualquer interessado pode pagar uma dívida. E esse interessado, se ele pagar a dívida, ele vai acabar se colocando no lugar do credor. Vamos dar um exemplo para ficar claro. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu alugo uma casa para morar, sou locatário, alugo uma casa para morar. O locador me alugou essa casa para eu morar por um tempo com minha família, a gente fez um contrato de locação, e já morando na casa, eu descubro que o locador, o proprietário, tem uma dívida em relação a esse imóvel. Tem uma dívida de IPTU, uma dívida de condomínio. A dívida não é minha, locatário, que estou pagando, né, mensalmente para poder usar o bem através de um contrato de locação. É do dono. Essa dívida é pretérita, há tempos atrás ele não pagou. Beleza. Eu, locatário, posso correr o risco, inclusive, de ter de deixar o imóvel, de ser despejado do imóvel, a depender do que venha acontecer com essa dívida de IPTU, de condomínio. Então, eu, locatário, posso pagar essa dívida IPTU de condomínio que o locador tenha? Posso. Eu posso pagar. Eu sou um terceiro interessado na quitação dessa dívida. A dívida não é minha, mas eu posso pagar.
E o que que acontece se eu pago essa dívida que não é minha, que é do locador? Eu assumo a posição de credor. Eu assumo a posição de credor. O dono do imóvel, ele vai passar a me dever. E eu posso firmar com ele várias formas dele me pagar. Por exemplo, eu passo um período sem pagar a locação, até ele me quitar isso. Se eu tiver interesse em comprar o imóvel, inclusive se eu for locador, eu vou ter preferência, né, do direito de compra, se o proprietário quiser vender, eu já posso abater esse valor no valor do imóvel. Então, não é apenas o devedor que é o solvens, mas também outras figuras podem pagar no lugar do devedor. Então, solvens pode ser o chamado terceiro interessado. O que é o terceiro interessado, como o nosso exemplo do locatário? O terceiro interessado é aquele interessado juridicamente na quitação da dívida, para que a determinada consequência não lhe atinja. Por exemplo, o fiador. Fiador é uma figura de garantidor, né? Que garante uma dívida do afiançado. É um contrato pelo qual alguém se põe no lugar de pagador de determinada dívida, caso o devedor principal não pague. Contrato de fiança. O fiador é um terceiro interessado. O fiador é um exemplo de terceiro interessado. O locatário é outro exemplo de terceiro interessado. E quando o fiador ou o locatário pagam essa dívida, acontece o que a gente chama de subrogação. Subrogação é o acontecimento jurídico de alguém se colocar na posição de outro. O locatário ou o fiador que paga a dívida relacionada ao sujeito principal, ao devedor principal, ele se subroga nos direitos do credor. O que isso quer dizer? Se subroga, vocês vão ouvir muito essa expressão subrogação. Subrogação é passar a ocupar o lugar de outro. Quem se subroga no direito do credor passa a ser credor. Então, se você paga, se você é fiador e paga uma dívida por você afiançada, você passa a ser o credor. Se você é locatário e paga uma dívida do imóvel, você passa a ser o credor. Então, a subrogação vai acontecer e com a subrogação acontece algo muito interessante, que é o seguinte: o terceiro interessado que paga a dívida se subroga nos direitos do credor com a transferência de todas as defesas, ações e garantias que o credor tinha. Tudo que o credor tinha de possibilidade de poder exigir aquela dívida passa para o novo credor. É como se a posição jurídica do credor primitivo passasse ao novo credor, que foi o terceiro interessado que pagou a dívida. Isso é o que está no artigo 346, inciso 3 do Código Civil, que diz que o terceiro interessado que paga a dívida se subroga, assumindo todas as possibilidades de ações, garantias e exceções do credor originário. Quando a gente fala exceção, eu já falei isso aqui para vocês, e trazendo mais uma vez, exceção em direito quer dizer defesa. Exceção quer dizer defesa. Beleza? Então, por exemplo, os terceiros interessados, eles podem se valer de ações que competem ao devedor. Ação de consignação em pagamento. Ação de consignação em pagamento é aquela ação colocada à disposição do devedor quando há alguma discussão em relação ao valor a ser pago. O devedor, para não começar a mora em desfavor dele, o que é que ele pode fazer? Ele pode fazer o seguinte: olha, eu acho que eu lhe devo R$1.000, o credor está cobrando 2.000, o vencimento é semana que vem. O que é que eu faço para poder pagar a ele o valor que eu acho e não começar a constituir uma mora em meu desfavor? Eu posso mover uma ação de consignação em pagamento, que é o depósito desse valor que eu acho justo em juízo, mova uma ação, deposita em uma conta judicial os R$1.000 e deixa que o juiz vai decidir qual é o valor exato.
mas para eu não ter em meu desfavor o início da mora, eu deposito esse valor em juízo e digo, olha, o valor que eu entendo correto está aqui à disposição. Inclusive, o credor pode até sacar esse valor antes de terminar a demanda, né, de consignação em pagamento. Mas a ação de consignação em pagamento é um remédio que vai estar à disposição de qualquer solvens, não só do devedor. Então, é isso que o 346, inciso 3, quer dizer, quando ele fala que terceiro interessado, quando paga, ele se subroga nas defesas, ações e garantias. Tudo que compete em termos de ação, defesa e garantia para o devedor, cabe para os outros que fizerem o pagamento. Beleza? Então, terceiro interessado paga e se subroga nos direitos do credor. Professor, e terceiro não interessado pode pagar? Pode. Um terceiro não interessado juridicamente pode pagar? Pode pagar. Também é franqueada a possibilidade. É o que está no artigo 304. O artigo 304 do Código Civil diz, caput, né? Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la. Caput. O que está dizendo? O caput faz referência a quem? Ao terceiro interessado, aquele que tem um interesse jurídico. E o parágrafo único diz, igual direito cabe ao terceiro não interessado, ou seja, o terceiro interessado, não interessado, pode pagar, se o fizer em nome e a conta do devedor, salvo oposição deste. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo. Minha mãe passa lá em casa, vai lá em casa, vê uma, sei lá, uma conta de água, uma conta de luz assim, em cima da mesa, vencida ou por vencer. E falou, meu Deus do céu, meu filho, ó, passando dificuldade aqui, eu vou ajudar ele. Vou pagar essa conta. Minha mãe pode pagar, pode ficar na posição de solvens? Pode. Tranquilamente. O banco não vai rejeitar o pagamento. Alguém que chega lá para pagar, né, a conta de luz, não vai rejeitar. Ela pode pagar? Pode pagar. Mas minha mãe é um terceiro não interessado, a não ser que ela seja minha fiadora, a não ser que seja tenha alguma relação jurídica de garantia da dívida por parte dela ou outro interesse jurídico. Então, o terceiro não interessado pode pagar? Pode também pagar. O terceiro não interessado, ele pode pagar. Agora, o terceiro não interessado, qual é a diferença do terceiro interessado para o não interessado? O terceiro interessado se subroga no direito do credor. O terceiro não interessado, ele não se subroga no direito do credor. Beleza? Ele não se subroga no direito do credor. É o que diz o artigo seguinte, 305, do Código Civil. Artigo 305. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, vai ter direito apenas do quê? Do reembolso do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Então, veja, terceiro não interessado não se subroga, mas ele vai poder ter direito a reembolso? Sim, se fizer o pagamento em seu próprio nome. Por que é isso, você fazer o pagamento em seu próprio nome? Por exemplo, minha mãe pegou minha conta de luz, de água, e foi pagar no banco. E ela pagou no banco com dinheiro. Aquele pagamento que você faz botando no envelope. Está lá, R$200, ela botou 2 notas de 100, pagou. Fazendo o pagamento assim em espécie, ela não está pagando no nome dela, não está constituindo em algum documento que quem realizou aquele pagamento foi ela, né? Você vai na agência, sei lá, de lotérica, fazer pagamento de conta, pagar em dinheiro. Ali, você não tem um recibo com o seu nome se você pagar em dinheiro, com o seu CPF que você pagou. Agora, se ela paga isso, por exemplo, por um Pix, ficar registrado lá o valor do CPF dela, o nome dela, aí ela está pagando a dívida, a expressão que o código utiliza, em seu próprio nome. Neste caso, o devedor não interessado, o terceiro não interessado, pode pedir de volta o reembolso. Então, se sua mãe paga a sua conta de luz e ela pede o dinheiro de volta, lembre-se disso. Você só é obrigado a pagar se ela fizer o pagamento no nome dela.
Se ela fez o pagamento de uma lotérica, por exemplo, em dinheiro, você está livre, está free. É como se ela tivesse feito uma doação. O pagamento de terceiro não... Isso é ótimo. O pagamento de terceiro não interessado, que não foi feito em seu próprio nome, equivale a uma doação. O pagamento de terceiro não interessado feito em seu próprio nome abre, sim, o direito para ele pedir o reembolso. Mas, em qualquer caso, terceiro não interessado não se subroga nos direitos do credor. Beleza? Amigos, isso aí é o mais importante dessa parte inicial e o que mais se cobra em prova de concurso, exame da ordem, que eu mais vejo é esse detalhe de quem é que se subroga, só se subroga terceiro interessado. E o terceiro não interessado pode pedir a restituição do que ele pagou, o não interessado pode pedir apenas se ele fizer o pagamento em seu próprio nome. Beleza? Isso aí é talvez das informações mais importantes dessa apostila 8 aí. Beleza? Então, atenção a esses artigos 304 e 305. Beleza? Agora, se houver dúvida, se houver uma dúvida, se o terceiro não interessado pagou ou não em seu próprio nome, como é que o operador do direito deve proceder? Amigos, lembrem-se do artigo 114 que vocês viram lá em teoria geral. O que o artigo 114 quer dizer? O artigo 114 do Código Civil diz o seguinte: todo negócio jurídico benéfico, ele deve ser interpretado restritivamente. O que é negócio jurídico benéfico? É aquele negócio jurídico em que apenas uma das partes tem decréscimo patrimonial. É aquele negócio jurídico chamado negócio jurídico benévolo, ou negócio de altruísmo. Por exemplo, uma doação pura, sem encargo, uma doação. Eu quero doar o meu celular para uma pessoa, para minha mãe, para alguém conhecido. A doação é um negócio benéfico. E o artigo 114 diz: qualquer negócio benéfico, ele tem que ser sempre interpretado restritivamente na dúvida. Então, por exemplo, se eu dou uma bicicleta para um amigo meu, doei uma bicicleta, porque eu comprei uma nova, sim, meu amigo gosta de bicicleta, e eu doei para ele uma bicicleta. Beleza. Falei, meu amigo, João, você quer a bicicleta? Que essa minha bike e tal, comprei uma nova, cheguei, ele, pô, beleza, aceito. É doação, não vai pagar nada. No dia em que eu fui entregar a bicicleta para ele, eu acabei retirando o farol, o pisca, as coisas que eu uso, a garrafinha de água, os acessórios que tinha na bike, para botar na nova. Tá na nova. E aí, na hora, João reclamou. Rapaz, não. Você disse que ia doar a bicicleta. Eu quero a bicicleta com todos os acessórios que ela tinha. Eu entendi que a doação era: eu não aceito se você não me entregar com todos os acessórios. O que é a doação? É um negócio jurídico benéfico. Eu digo, não, eu só quis dar a bike. Os acessórios eu vou usar na minha nova, enfim. Não chegamos a um acordo, fomos parar no juizado. O juiz está na dúvida se aquela doação envolvia os acessórios ou não. O que é que ele deve fazer de acordo com o artigo 114? Se ele está na dúvida de um negócio jurídico benéfico, de um negócio jurídico benévolo, ele tem que fazer a interpretação mais favorável àquele que está tendo um decréscimo patrimonial. Quem é que está tendo um decréscimo patrimonial? Sou eu, doador. Na dúvida, o juiz, o operador de direito, não pode agravar a situação de quem está sendo altruísta, de quem está sendo benéfico. Então, na dúvida, só para arrematar, na dúvida se o pagamento feito por terceiro não interessado foi feito mesmo no nome dele ou não, como é que o juiz vai decidir? Que sim, foi feito no nome dele, para ele ter direito ao reembolso. Então, todos os negócios jurídicos benéficos, qualquer renúncia de direito, ela é interpretada assim, restritivamente, de acordo com o artigo 114.
Na dúvida, nós não podemos agravar a situação daquele que está unilateralmente tendo decréscimo patrimonial. Segue o principal. O que ele não poderia fazer, por exemplo, é dar a bicicleta sem pneu, sem marcha, sem algo que é fundamental para o funcionamento daquilo. Mas esses acessórios que foram incluídos depois, se a gente tivesse feito um contrato de compra e venda, se ele tivesse pago por isso, a presunção é de que acessório segue o principal. Tá certo? A gente não mencionou sobre os acessórios, ele pagou R$1.000 e eu apresentei uma bike com farol. Na dúvida, esses acessórios vão com ele, porque ele pagou. Aí não é negócio jurídico benéfico, aí é um negócio jurídico comutativo, bilateral. A presunção é de que o acessório segue o principal. Mas o negócio jurídico benéfico é diferente. Pegou aí, né? É diferente. Beleza? O Código Civil, na sequência, diz que quando o pagamento de uma obrigação envolve a transferência de domínio quer dizer a entrega de um bem, só quem pode adimplir a entrega daquele bem específico é o devedor, que é o que tem a possibilidade de transferir a propriedade, né? É o que está aí no artigo 307, que fala que só terá eficácia o pagamento que importa em transmissão da propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele se constituiu. O que eu posso chamar a atenção aí desse artigo? E quais são as pegadinhas que colocam para vocês? Primeiro, veja, artigo 307 diz só terá eficácia o pagamento que importar a transmissão da propriedade quando feito por quem tem possibilidade de alienar o objeto. O artigo está falando em eficácia, ele não está falando em validade. Beleza? Eficácia. Isso é plano da eficácia, como a gente viu aqui, terceiro degrau da escada portiana. Já vi colocar em prova, assim, de concurso, só terá validade o pagamento que importa. Falso. Só terá eficácia. E fazem muito essa jogadinha de validade e eficácia. Aliás, para a gente não precisar decorar, pensem o seguinte, quando a gente estiver lidando com teoria do pagamento, nós estamos lidando com plano de eficácia. O adimplemento da obrigação é feito em um momento posterior à validade. Sempre, sempre. Você acorda determinado negócio jurídico, você vai fazer um contrato com a pessoa. A pessoa diz, beleza, vamos chegar aqui, eu vou compra e venda de um carro. O valor é tanto, cheguei, beleza, vou fazer o pagamento e tal. No momento em que as partes chegam em um consenso em relação ao valor da prestação e dizem sim, eu quero contratar, sim, eu quero entregar o carro, sim, eu quero pagar o valor, o contrato é válido. Pagamento efetivo é plano de eficácia. A quitação ou não é plano de eficácia. Por isso que vocês vão ver aí no código usando essas expressões. Só será eficaz o pagamento ao invés de falar em invalidade. Beleza? Atenção, 307, a referência é eficácia. Beleza? Ok. Então, isso aí é o que eu queria ver com vocês de quem deve pagar. E agora a gente passa a ver a quem se deve pagar. A quem deve ser feito o pagamento é a figura do acipiens. Acipiens. A figura central, o acipiens central, vamos dizer assim, é o credor. Credor originário. Mas não só ao credor originário a dívida pode ser paga. Então, regra geral, quem deve receber o pagamento se chama credor, né? Credor. Mas, às vezes, esse credor pode ter um representante. Pode ter um mandatário. Por exemplo,
Advogado. Advogado, muitas vezes, recebe, quase todas as vezes, recebe o pagamento, recebe o valor da condenação e ele faz essa transferência para o seu cliente. O advogado, nesse caso, ele não é o credor, mas é a Sipens. Ele pode receber? Pode. Ele é um terceiro. Por que ele recebe o pagamento no lugar do seu cliente? Por causa do contrato de mandato que ele tem, que ele pode receber e dar quitação. Quando tiver, inclusive, aquela cláusula lá, né? No meio, o advogado, tal como o mandatário, podendo receber e dar quitação. Ali está se transformando aquele advogado em Sipens. Sipens, beleza? Aí o artigo 308 vai dizer o seguinte, beleza, o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, vírgula, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. Então, regra geral, quem é o Sipens? O credor ou quem tem poderes para representá-lo. Rapidinho. E outra pessoa pode receber, além do credor ou quem tem poderes para representá-lo? Sim. É essa parte final do artigo 308. Quem não tem poder para representá-lo recebe, mas só vale depois de ter esse pagamento ratificado pelo credor. O credor vai ter que dizer depois, beleza, você pagou para minha mãe, né? Pagou para o meu tio a dívida. Tudo bem, eu aceito o pagamento, foi meu pagamento, vou me ajustar com minha mãe aqui. O que é isso? Isso é uma ratificação que o credor está dando no pagamento. Então, se o pagamento não for feito para o credor ou a quem de direito represente, ele pode ter eficácia depois de ratificado. Veja que o código, ele erra aqui no texto legal, quando ele fala, o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado. Onde é que está o erro aí? Sob pena de só valer, exatamente, valer. Não é valer, é sob pena de só ter eficácia. Não é validade, é eficácia. Beleza? Sim. Sim. A gente vai falar sobre isso aqui. A gente vai falar sobre isso. Se o poderia ser arguído uma matéria de defesa, como, por exemplo, prescrição, e quem pagou não sabia disso, se antecipou e fez o pagamento, e o devedor, por exemplo, dizia, rapaz, não era para pagar, não, porque a dívida já estava prescrita. Aí ele perde o direito de reembolso. Quem fez o pagamento? Se fez um pagamento desconsiderando, por exemplo, uma exceção, como você mencionou, a prescrição, ele perde o direito de reembolso. Mas se o credor sabe não, aí não. A gente vai falar também sobre isso. Isso. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas todas as matérias que podem ser alegadas pelo credor passam para quem, pelo devedor, passam para quem fez o pagamento. Agora, dependendo das circunstâncias, por exemplo, havendo uma fé, havendo uma exceção que poderia ser alegada e não foi, neste caso aí, ele vai perder esse direito de reembolso. Ele perde o direito de reembolso. A gente vai falar sobre isso aqui agora, daqui a pouquinho. Exatamente agora, inclusive, aqui, ó, artigo 309, fala, na sequência, né? 309, o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era o credor. Primeira regra, pagamento feito de boa-fé, a pessoa estava de boa-fé,
pagou ao que chama de credor putativo. O que é credor putativo? Putativo é aquele que tem a aparência de ser real. Vocês vão ver essa expressão no curso de Direito várias vezes. Putativo. Putativo é aparência de ser real, mas não é. Em penal, vocês vão ver legítima defesa putativa. Legítima defesa putativa é quando a pessoa imagina que vai ser agredida, vai ser violada, e ela age em legítima defesa, mas era irreal aquela situação. A pessoa está num lugar escuro, vê um desafeto dela vindo de lá, o desafeto bota a mão no bolso assim, como se fosse puxar uma arma, no escuro, não vê direito, a pessoa vai antes e atira para se defender. Depois vê que ele estava puxando a carteira ou o celular. O que foi isso que aconteceu? Foi uma legítima defesa putativa. Putativa quer dizer imaginária. Aí vocês vão estudar lá o que acontece nesses casos de legítima defesa putativa. O Código acabou de usar essa expressão, o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo. O que é credor putativo? É o credor imaginário. Vamos imaginar que eu moro num condomínio, quem faz a administração do condomínio é a empresa X. A empresa X que cobra todo mês o condomínio de R$1.000 e paga a essa empresa X R$1.000 todo mês. O condomínio, ele, por algum motivo, trocou a empresa de cobrança do condomínio, trocou a empresa de cobrança e não me avisou ou não avisou para os condôminos, trocou. E eu, no mês seguinte, fui e paguei no dia tal, já estava até inclusive no meu débito automático lá programado no banco, paguei de boa-fé ao credor putativo, credor imaginário. Eu achava que era a empresa X. Mas ninguém me avisou que mudou a empresa que está administrando o condomínio. Paguei. O que é que diz o artigo 309? O artigo 309 é para essa situação. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido. Deveria usar aqui, é eficaz, né? É eficaz. Ainda provado depois que não era o credor. O que está se fazendo aí? Está se prestigiando a boa-fé. Está se prestigiando a boa-fé. Agora, na sequência, o artigo 310 fala de um mau pagamento. Mau pagamento. O artigo 310 diz, não vale, não tem eficácia, o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente se reverteu o pagamento. O que é que traz aí o artigo 310? O artigo 310 diz o seguinte, o credor, ele não pode pagar a alguém que ele tem ciência de que essa pessoa não pode dar a quitação. Quitação é a prova de que houve o pagamento, né? Quitação é a prova de que houve o pagamento. Então, o pagamento, diz o artigo 310, com outras palavras, ele só produz os efeitos quando ele é dado a alguém que tem condição de dar a quitação, de dar um recibo, de dar o ok, foi você que pagou. Então, se um devedor paga alguém que não é capaz de dar a quitação, ele corre o risco de pagar duas vezes. Corre o risco de pagar duas vezes. Essa é a inteligência do artigo 310. Beleza? Agora, sempre a gente vai ter que analisar a boa-fé. Sempre a gente tem que analisar a boa-fé das partes. Sempre tem que analisar a boa-fé quando a gente está lidando com adimplemento de obrigações. Teve situação na empresa que era Sim. comprei uma empresa e essa empresa queria que eu pagasse lucro sem perdão. Então, pelo fisco, a gente não poderia fazer isso, né? Porque a gente tinha que fazer a comprovação bancária. E aí, essa empresa disse que só podia pagar para esse CNPJ ou pagar em dinheiro em espécie. Aí a gente não queria pagar em dinheiro em espécie. Aí o que eles fizeram? Uma publicação dele, autorizando a gente a pagar, mesmo comprando um outro CNPJ, pagar no outro. Sim. Para comprovar a quitação. Uhum. Só que mesmo assim a gente fica um pouco inseguro, porque a gente não sabe qual é a validade disso. Tipo assim, mesmo com essa procuração assinada por um dos sócios, era possível legitimar esse pagamento dele. Uhum.
A princípio, pelo que você me falou, aí parece que sim. Parece que uma procuração, uma dívida particular, parece que seria validade. Mas isso realmente é algo comum, né? Às vezes a pessoa querer pagar ou receber só em dinheiro. Te vê, né? Dá para comprar 50 imóveis assim. 51. Uma boa ideia. A gente vai falar agora sobre esse princípio do nominalismo, justamente para tratar da desculpa que deram. Desculpa esfarrapada, e vocês vão saber aqui agora porque esfarrapada, que deram em relação a esse pagamento aí de 51 imóveis em dinheiro vivo. É impressionante, né? Você imaginar que alguém vai sacar, sei lá, 20, 50, 100 mil do banco. Eu vou sacar 50 mil do banco. Aí vou chegar num lugar para o cara entregar 50 mil para o cara contar. A pessoa vai contar. Pois é. Bem isso. Bem isso aí, meus amigos. Então, com isso aí, a gente vê essa apostila, 8, as coisas principais, e a gente passa a 9, continuando aí no adimplemento e extinção das obrigações, mas passando a abordar o tema do objeto do pagamento. Objeto do pagamento que está no artigo, a partir do artigo 313 do Código Civil. Objeto do pagamento a partir do artigo 313 do Código Civil. O primeiro dispositivo, o artigo 313, traz o que a gente chama de princípio da exatidão da obrigação. Princípio da exatidão está no artigo 313. O que quer dizer o princípio da exatidão? É só ler o artigo 313 que a gente entende. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. O credor, ele não pode ser obrigado a receber outra coisa além do que havia sido prometido, ainda que essa outra coisa seja mais valiosa. Esse é o princípio da exatidão. Essa é uma regra, né, de ouro que usa-se essa expressão em latim. Eu odeio essa expressão em latim, mas eu uso e coloco aqui, meus amigos, porque faz parte do nosso dia a dia forense, faz parte de prova. Quando eu coloco aqui, prestem atenção. O princípio da exatidão, vocês vão ver em vários livros, tratando como o princípio do salvere aliud pro aliud. O que é salvere aliud pro aliud? É o princípio da exatidão do artigo 313. Quer dizer que o interessado, o credor, ele tem que receber exatamente aquilo que ele contratou. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. Ele tem o direito de receber exatamente aquilo que ele contratou. Na sequência, o artigo 314 traz outro princípio. É o princípio da identidade física da prestação. O princípio da identidade física da prestação do artigo 314, na sequência, é um complemento do 313. E diz o 314, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não ajustou. Então, percebam, se não foi acordado que o pagamento vai ser feito de modo fracionado, ninguém pode ser obrigado a receber de modo fracionado ou a pagar de modo fracionado, se assim não foi ajustado. É o que diz o artigo 314. Beleza? 314.
Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não ajustou. Beleza? Este é o princípio da identidade física. Então, regra geral, você tem que fazer o pagamento como um todo. Regra geral, você tem que fazer o pagamento como um todo. Duas observações aí a este princípio da identidade física da prestação. Ele tem algumas exceções. Exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, em relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, artigo 52, parágrafo 2º, autoriza que o consumidor que desejar antecipe o pagamento de suas dívidas. Então, em relações de consumo, lembre-se que quando a gente está falando aqui de teoria geral das obrigações do Código Civil, a gente está falando de teoria geral das obrigações como um todo. Se a obrigação for de consumo, a relação de consumo, a gente tem que sempre olhar para o CDC. Se o CDC diz de modo diferente ou complementa essa regra. E, no particular, o CDC autoriza, se a relação for de consumo, que o consumidor antecipe. Comprei um carro parcelado de 48 vezes. É direito do consumidor, se ele quiser, paguei até a 10ª parcela, entrou uma grana, vou quitar. Ele pode pagar antecipado, por força do artigo 52, parágrafo 2º do CDC. Perceba que essa possibilidade de pagar antecipado, se a gente ler apenas o artigo 314 do Código Civil, a gente vai entender, vai achar que não poderia ser feito isso, pela regra geral das obrigações, porque o credor e o devedor não são obrigados a pagar antecipadamente. Só que o CDC, em relação de consumo, possibilita isso. Beleza? Primeira observação. Em relação de consumo, é possível pagar antecipado. E outro ponto importante de exceção que está no CPC é o artigo 916. O artigo 916 do Código de Processo Civil, CPC. O CPC consagrou a chamada moratória legal. O que é a moratória legal? Artigo 916 do CPC. É uma possibilidade do devedor fazer o pagamento de modo parcelado. Como isso? 916 do CPC. No prazo para embargos, está falando de execução, né? No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução. Olha que possibilidade boa para o devedor. Devedor que tem uma dívida, o cara tem uma dívida de 10 mil reais. Ele, excelência, eu realmente devo. Eu devo para essa pessoa 10 mil. Mas eu quero fazer o seguinte, vou depositar aqui 3 mil e o resto da dívida eu vou parcelar. Ele tem esse direito previsto no CPC, artigo 919. Diz, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas de honorário de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Então, percebam, regra geral, não se pode forçar que o credor e devedor paguem de modo fracionado. Mas tem algumas exceções que a própria lei prevê. Por exemplo, a chamada moratória legal do artigo 916 do CPC. É possível que aquele devedor, quando o devedor ele é citado em uma execução, abre-se o prazo para os chamados embargos à execução, que ele pode contestar, pode alegar algumas coisas. Ele pode, dentro deste prazo, resolver o seguinte, ó, eu devo mesmo. Só que, ao invés de pagar de vez, eu vou fazer o seguinte, eu vou me valer do 916. Pago 30% da dívida e parcelo o restante em 6 vezes. Direito previsto em lei do devedor. Beleza? Então, tá aí. Na sequência, o artigo 315 trata do que a gente estava falando aqui, chamado princípio do nominalismo. O que é o princípio do nominalismo? Artigo 315. Diz o seguinte, as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, vírgula, em moeda corrente e pelo valor nominal, vírgula, salvo disposto nos artigos subsequentes.
Este é o chamado princípio do nominalismo. O que quer dizer o princípio do nominalismo? Quer dizer que a dívida contraída, dívida em dinheiro contraída, ela tem que ser paga em moeda corrente pelo valor nominal. Em moeda corrente, em valor. Isso quer dizer o seguinte: regra geral, não se aceita pagamento no nosso ordenamento feito, por exemplo, em barra de ouro, em moeda estrangeira. Você tem que pagar em real, que é em moeda corrente, e pelo valor nominal. Então, em tese, todo pagamento, pelo princípio do nominalismo, ele é feito em moeda corrente. É feito em moeda corrente. Foi isso que algumas pessoas começaram a usar para dizer que o pagamento dos imóveis lá não foi feito. A expressão que estava lá era em moeda corrente. Todo pagamento é em moeda corrente. Na prática cartorária, quando você paga de modo diferente em dinheiro, né, que é exceção, né? Quem é que paga dinheiro? Você coloca lá, né? Pagamento feito de tal forma, com, sei lá, uma dação em pagamento, uma troca, depósito bancário, cheque, vai descrever lá. E, normalmente, se usa essa expressão moeda corrente para fazer essa referência em grana, pagamento em grana. Então, essa justificativa de que... como é que eu falo? Não, mas que não era moeda corrente. Né? Conversa, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aí mais na frente. Não vou nem falar muito aqui, porque a gente não sabe nem, né? Resultado de eleição, a gente não sabe. Não, eu, inclusive, dependendo do resultado das eleições, eu vou fazer vou dar passar um pente fino, né, nessas minhas publicações todas aí. Dependendo do resultado da eleição, se ligue, viu? Você botou alguma coisa assim, né? Contra Bozo, não sei o quê, tire do ar isso. Tire do ar isso. Não se esqueça, porque isso vai ficar aí. Não é barril, pô. Ó, meu irmão, ele tá assim como eu, se manifestando também, né, politicamente em rede social. Derrubaram a conta dele aí. Uns 40 e poucos mil seguidores, derrubaram. Ele está aí tentando saber o que foi. Foi segunda-feira, segunda ou terça-feira isso. Não, e tem... Enfim, isso aí é outro assunto, mas é barril. Ele ainda não sabe nem qual foi o motivo ainda. Com certeza tem alguma coisa a ver com... Porque não foi hackearam a conta, uma outra pessoa passou a assumir a conta dele. A conta deixou de existir. Você bota no Instagram e não acha mais. Pode, com certeza. É o que ele provavelmente vai fazer. Está tentando resolver aí com o Meta, mas se não conseguir... Mas só para ter uma ideia, né? Porque, meus amigos, se houver uma reeleição desse esquema aí, extrema-direita, é o que aconteceu na Turquia, Polônia. Vocês sabem, né, o que aconteceu? Rússia também. Eu falo Turquia, Polônia, porque Turquia, Polônia foi exatamente extrema-direita. A Rússia tem aquela coisa de esquerda. Qualquer coisa extrema é ruim. Qualquer coisa extrema, esquerda ou direita é ruim. Mas Polônia e Turquia foi exatamente isso aí. Exatamente esse discurso anticorrupção, não sei o quê, família, Deus, pátria. O cara se elegeu. O Orbán lá, por exemplo, na Hungria se elegeu. Aí, na reeleição, a população elegeu de novo. Pronto. Foi o que ele fez? Que o cara disse que ia fazer já. Aumentar o número de ministros do STF para controlar a corte. Foi o primeiro passo. Que ele já disse que vai fazer. Já disse que vai fazer, não é segredo. A partir daí, meu amigo, é o precipício, né?
eu acho que tem dois, né? Que ele cai para tirar mais. Aí com a legitimação do voto popular, aí é esqueça. Aí é esqueça. Aí é esqueça. Ou você apaga seus posts, ou você se pique. E as pessoas não estão tomando, as pessoas não estão raciocinando. Tem muita gente aí que eu conheço que sabe, enfim, e não está. Estou nem aí. Meu Deus do céu. Se engaje. Se engaje. Um amigo seu ali, que você virar um voto, convencer o cara que ia votar nulo de não votar, faz diferença. Porque vai ser um negócio apertado. Qualquer um que ganhar vai ser apertado. Um ou outro vai ser apertado, não vai ser ele. E aí vai ser um grande sinal da nossa democracia. Se a nossa democracia der uma resposta a isso, porra, o Brasil vai. Não vai ser uma maravilha, não. Qualquer um que pegar aí em 2023 vai ter dificuldade. Mas o Brasil vai dar uma resposta de maturidade democrática muito grande. Muito grande. Porque, veja bem, o Bolsonaro ter se eleito, ter conseguido se eleger, é sinal de democracia. É alternância de poder. O pessoal PT, você não gosta de ouvir isso, mas é sinal de democracia, porque se o mesmo grupo está ali sempre, está errado. Então, é isso. Assim como ele deixar a cadeira presidente, é expor democracia forte, valendo, com possibilidade real de alternância de poder. Mas, enfim, tenho que marcar esse vídeo, eu vou apagar ele depois. Final do semestre. Não, se ganhar, a gente deixa aí, beleza. Mas se... Pois é, rapaz. Não, eu fico assim, eu fico querendo gravar vídeos agora. Eu fiz um vídeo agora, foi o primeiro vídeo que eu fiz, aquele negócio de tela verde e tal, você bota, eu achei interessante. Pô, passei quase um dia para gravar aquele negócio. Parece que é rápido, né? Pô, dificuldade não. Eu tô querendo ver se eu gravo uns vídeos também, dando uma opinião, né? O que eu acho sobre algumas coisas aí. Sobre corrupção, por exemplo, né? Que é uma coisa tão falada, que é uma bandeira tão forte. Que eu... Bem isso. Então, meus amigos, o artigo 315 é o princípio do nominalismo. As dívidas devem ser pagas no vencimento em moeda corrente pelo valor nominal. Beleza? No artigo 316, tem uma possibilidade que a gente conhece bem, mas tem um reconhecimento legislativo, normativo, né, de que é lícito convencional o aumento progressivo das prestações. É possível que, em determinado negócio jurídico, em determinada obrigação, se estabeleça que as prestações vão ser aumentadas de acordo com determinado índice. A gente ouve muito falar, né? INPC, IPCA, não sei o quê. Onde é que está aí a base da possibilidade de fazer isso? Artigo 316. É lícito convencional o aumento progressivo de prestações sucessivas. Então, é plenamente lícito que o contrato de locação, por exemplo, seja reajustado com base em IPCA e INPC, por conta dessa base normativa aqui, artigo 316. Normalmente, essa ideia da correção é para fazer o que a gente chama de correção monetária, né? Não haver a perda do valor real, a correção monetária, que é, inclusive, o que a gente viu agora, que estão querendo fazer o contrário, né? Desindexar salário mínimo, aposentadoria e tal, com a inflação. Aí isso é um dos maiores absurdos, os maiores crimes. Eu não sei nem como é que o cara para tratar de um assunto desse, faltando 10 dias para a eleição, o Paulo Guedes é um louco. Porque isso é um absurdo, pô. Isso é um absurdo o cara falar isso, desindexar, né? É um absurdo, mas enfim. Isso que a gente chama, esse artigo 316 traz o que a gente chama de cláusula de escala móvel
ou cláusula de escalonamento. O que é cláusula de escala móvel ou cláusula de escalonamento? Justamente essa possibilidade de poder atrelar um índice que reajuste periodicamente o valor das prestações. Plenamente possível, plenamente de acordo com o nosso ordenamento, por causa do artigo 316. E vem cá, professor, se houver um abuso, o cara bota lá uma taxa abusiva, sei lá, um juros extorsivo, se houver abuso, nós poderemos invocar a chamada teoria da imprevisão. E aqui é um ponto muito importante, chamada teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão é uma teoria baseada em uma cláusula geral do direito canônico que chama rebus sic stantibus. Teoria da imprevisão. Baseada na cláusula geral rebus sic stantibus do direito canônico. Quer dizer, o que quer dizer rebus sic stantibus? Em uma tradução assim, livre, quer dizer que as coisas devem continuar como elas eram no início do período contratado. As coisas devem continuar como elas eram no início do período contratado. Então, o que é a teoria da imprevisão? A teoria da imprevisão diz o seguinte: quando as prestações, quando em um negócio jurídico de trato sucessivo, por algum motivo as prestações se tornarem excessivamente onerosas para uma das partes, esse negócio jurídico pode ser revisto ou até mesmo anulado se houver uma excessiva desproporção entre as prestações. Teoria da imprevisão quer dizer isso, que em negócios em que o pagamento é feito de modo continuado, né, reiterado no tempo, pode acontecer que algum evento imprevisível altere o equilíbrio das prestações, né? E a teoria da imprevisão está aqui no artigo que a gente está vendo agora, 317 do Código Civil, mas ela também, a teoria da imprevisão, está em outros dispositivos. Vocês vão estudar, por exemplo, o artigo 478, quando estiver estudando contratos, que trata da resolução por onerosidade excessiva. É a mesma base teórica da teoria da imprevisão. Resolução por onerosidade excessiva, do artigo 478 e o artigo 317. O que esses artigos querem dizer? Esses artigos que trazem a teoria da imprevisão, ela é uma proteção do equilíbrio contratual. Você começa contratando, pagando e está de acordo. Por exemplo, eu estou pagando minha locação com base no INPC. Isso, inclusive, aconteceu muito agora na prática. INPC. Beleza, INPC é um índice razoável de reajuste de locação. Com a pandemia, e aí é que vem o nome, né? Teoria da imprevisão. É um evento imprevisto. Com a pandemia, o valor de locação aumentou demais. O reajuste pelo INPC passou a ser excessivamente oneroso para vários locatários que tinham seu contrato com base no INPC. Então, por exemplo, o contrato de locação da pessoa que, quando ele ia reajustar, quando ele ia renovar por ano, dava lá um acréscimo de R$ 200 a mais, passou a dar um acréscimo de R$ 1.000 a mais. Por conta de fatores econômicos, enfim, muito associado à pandemia e tal. Então, com base na teoria da imprevisão, que é o que está previsto aqui no artigo 317, o interessado pode pedir a redução do valor ou a troca do índice. Muita gente fez o quê em contrato de locação? Pediu ao locador ou à imobiliária que trocasse INPC por IPCA.
porque o IPCA passou a ser mais vantajoso, menos extorsivo, menos leonino para os locatários. E as locadoras, as imobiliárias estavam fazendo essa troca até, algumas até independentemente de pedido do locatário. Por quê? Justamente para evitar discussões. Porque se você vem pagando algo e o reajuste é feito, exemplo, 2%, esse reajuste de 2%, de uma hora para outra, para um evento imprevisível, passa a ser de 10% a cada período, isso torna excessivamente oneroso o negócio. Então, é por isso que a teoria da imprevisão no artigo 317 diz, quando, por motivos imprevisíveis, olha aí, a base da teoria da imprevisão é, quando por motivos não esperados, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Então, o que é a teoria da imprevisão do artigo 317? É a possibilidade do juiz readequar a prestação que ficou excessivamente onerosa para uma das partes por conta de um evento imprevisível. Exemplo de evento imprevisível, pandemia. A pandemia é um excelente exemplo que todos podem compreender agora na prática e vivenciaram isso. A modificação da realidade das pessoas por conta da pandemia. Muitas pessoas, por exemplo, tinham, sei lá, loja em shopping center. De uma hora para outra, a pessoa estava se vendo ter que pagar o valor da locação dali, mas não podia nem abrir a loja, porque o poder público tinha proibido por conta da transmissão e tal. O que é isso? A pandemia é o quê? Um evento imprevisível. Aquela prestação pode ter passado a ficar excessivamente onerosa para uma das partes. E aí a gente pode invocar a teoria da imprevisão para revisar o contrato, rever o contrato. Beleza? Rever o contrato. Vocês vão estudar a teoria da imprevisão lá no 478 também. 478 também, que fala da resolução por onerosidade excessiva. Vocês vão ver lá em Teoria Geral dos Contratos. A diferença do 317 para o 478 é que ambos solicitam um evento imprevisível, só que o artigo 317 não exige que esse evento seja extraordinário, ao passo que o artigo 478 aplica a teoria da imprevisão, exigindo que esse evento seja extraordinário. Então, a aplicação do 317 ela é mais ampla, inclusive, abarcando eventos extraordinários ou não que modifiquem o equilíbrio. O que precisa só é ser imprevisível. Imprevisível. Era algo fora do risco normal. Fora do risco normal. Então, por exemplo, você entrega algo em outra cidade e para você entregar esse carregamento de um produto que você produz, você vai por determinada estrada, que você demora 1 hora para chegar lá. Você tem um custo, e aí você bota no preço. Aconteceu um deslizamento de terra e essa estrada foi interditada. E vai ter que ser reconstruída. Você agora tem que fazer um outro caminho para chegar lá, para entregar o mesmo produto. Esse evento é um evento imprevisível que vai modificar a natureza da sua obrigação, né? Sua obrigação passa a ficar mais onerosa. É esse artigo 317 que permite que você peça ao juiz que, juiz, vamos refazer aqui o pacto, vamos reajustar, porque para mim está excessivamente oneroso agora. Para mim agora não vale mais a pena por esse valor que a gente... Eu sei que eu ajustei, é verdade, eu ajustei isso lá atrás e eu vinha cumprindo. Só que aconteceu um evento imprevisível que modificou a realidade contratual. Eu estou autorizado, com base nessa teoria aí, pedir a readequação do negócio. Se as partes não chegarem a um acordo, a resolução do contrato sem prejuízo para ninguém, sem perdas e danos, com base nessa teoria da imprevisão. Alguém ia falar algo? Diga. Era isso aí? Pronto. Na sequência, meus amigos, o artigo 318, ele complementa o princípio do nominalismo.
Eu já falei até isso para vocês. Diz o 308, são nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira. Só não para pastor lá no MEC, que ele pode pedir em barra de ouro. Aí pode, viu? A propina dele lá. Deixa eu só finalizar aqui. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial. Quais são esses casos excetuados? Quando é que você pode comprar algo que não seja em real? Em alguns casos específicos, por exemplo, você vai comprar dólar para viajar. Você vai comprar dólar para viajar. Operações de câmbio se permite que você realize determinada atividade não seja em moeda nacional. Em alguns casos autorizados por lei, você pode sim pagar de outra forma que não em dinheiro. Agora, o que é diferente, eu posso fazer um acerto que eu vou lhe pagar, o pagamento vai ser o equivalente a uma barra de ouro de 1 quilo. Isso, por isso que eu peço só para concluir, porque normalmente eu já sei o que vocês vão ficar em dúvida. É possível que você faça a precificação com base em ouro, com base em cotação do dólar, é plenamente possível. Mas na hora do pagamento, o pagamento não vai ser feito em barra de ouro e em dólar. Não pode circular dólar aqui. A gente não pode chegar aqui na cantina, como, por exemplo, se você for em Buenos Aires e você usar dólar, vão aceitar. Às vezes, tem economias, que eu não sei hoje, viu? Eu estou falando isso, mas a última vez que eu fui tem uns 5 anos. Mas provavelmente está assim. Assim, Chile é a mesma coisa. Paraguai nem se fala. Paraguai nem sei se tem moeda, né? Paraguai, o dólar é tão forte que, às vezes, a moeda nacional some. Ninguém nem quer. As pessoas não querem nem receber, só quer receber em moeda estrangeira. No Brasil, não se admite isso por conta disso aqui. Princípio do nominalismo. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira. É isso que protege a economia da circulação de outras formas de pecúnia que não real. Tem que ser real. Você ganhava alguma coisa, não pagava. Um certificado com base na cotação do euro, vai para Sim. Você tem muito entendi. Na hora que eu fui sacar, eu não sei aguardando a cotação do euro, quando ele vai sacar, porque sacando mais de R$ 1.200. Você saca o euro. Entendi. Isso. O acerto é feito em uma cotação tal de ouro, mas na hora do pagamento, você vai receber em dinheiro. Porque, por conta disso aqui, artigo 308, o princípio do nominalismo, você recebe em dinheiro. Vocês vão ver lá em contratos que é possível a gente estipular a forma de pagamento de diversas formas. A gente pode estipular assim, de acordo com a cotação da Bolsa de Tóquio do dia 31 de dezembro, tal ação. Pode? Problema nenhum. Tem várias formas de se estipular o preço. Agora, na hora do pagamento, o nominalismo quer dizer isso. Vai ser feito em real. Tem que ser feito em real. Repito para nós, né? Porque tem uma galera que recebe direto em barra de ouro. Mala de dólar, a galera recebe. Por aí vai, né? E não nada acontece se for de uma família privilegiada que vai ter benefício de sigilo de 100 anos, né? Modificação da Polícia Federal para não investigar, escolha do PGR fora da lista tríplice, é tanta coisa. Hoje a galera, quando vem assim falar quando eu posto as coisas e vem falar de corrupção, eu já tenho até um texto pronto, porque eu sou corte e cola. Essas coisas tudo aí, orçamento secreto. O cara vai falar de corrupção. Era corrupção. Eu falei, e como é que você sabe que o atual não é corrupção? Não, que não é. Como é que você sabe se o orçamento é secreto? Se o orçamento é secreto, nem eu, nem você, nem ninguém sabe. Você não sabe. Como é que você sabe? Você não sabe para onde vai o dinheiro, quem gasta com o quê.
Não sabe, eu não sei. Isso é o maior crime para uma democracia que existe. Esse é o obscurantismo. Isso é, eu não sei. Enfim, é demais. Aí eu acho Porque, meus amigos, dinheiro público, você não saber para onde vai em era digital, isso, não existe, isso simplesmente não existe. Por isso que Simone Tebet tá falando, talvez estejamos diante do maior caso de corrupção. É verdade. É verdade mesmo. Isso aí, eu não. Lula disse que, se eleito, ia desfazer os sigilos, né? Eu não desfazeria só o sigilo, eu acabaria com esse negócio de poder fazer sigilo. Acabaria com isso. Onde é que está isso? Ah, uma lei de sigilo. Acabou, e pelo amor de Deus. Aí o que o cara gasta no cartão corporativo dele, a gente só pode saber daqui a 100 anos. Que nazismo é esse, meu Deus? Que porra é essa? Isso é um fascismo do mais baixo nível, pô. Fascismo, pô. Não é possível isso. Eu não sei como um negócio desse passa e ninguém fala nada, STF não fala nada, com medo, não sei, de que é um absurdo, simplesmente um absurdo, simplesmente um absurdo. Você tem direito de fazer o que você quiser com seu dinheiro, seu sigilo, mas o dinheiro público, nosso, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí não é nem, aí é Idade Média, pô. Aí é Idade Média. Porque república não pode ser. Nem república pode ser. República não pode ser. a pessoa não pesquisei sobre a matéria, mas que na Constituição permite esse. Não permite não, pô. Não permite não. Mas aí se o Centrão está ali, mandando no Congresso. Você não está ali mandando no Congresso. Aí acham um louco do presidente que não, vamos junto. Para vocês não me impeachmentarem, ok. Eu vou nessa aí. Não poderia o judiciário. Pode intervir, deve intervir. Mas veja só, essas questões, a tensão entre STF e Congresso, hoje em dia, é um negócio muito delicado. Esses benefícios todos aí, nenhum desses podia ser dado em ano de eleição. Não pode, não pode, não pode, pô. É vedado. Os caras estão. Eu não sei o que aconteceu. Aonde foi que eu fui lobotomizado? Me tiraram assim daqui e me botaram de novo, porque eu não sei onde foi que eu perdi o vagão. Que os caras, em ano de eleição, ficam assim discutindo ainda, não sei o que, vamos aumentar, vamos fazer isso aqui, em vez disso, eu vou botar mais aquilo, eu vou pagar, vou antecipar, vou abrir linha de crédito em banco para você poder. Rapaz, é demais para mim. É demais para mim. Meus amigos, é demais para mim. Se alguém de casa aí souber explicar até o que é, bota aqui, viu? Que estamos. Ai, ai, viu? Me deixe. Rapaz, as pessoas não estão mais as pessoas não estão mais no racional, não. As pessoas não estão mais no racional, não. Esqueça, não é mais racional. É outra coisa aí, é outra coisa. Entendeu? Quando entra nessa, é por isso que religião e Estado não podem se separar. É por isso que é laico. Por isso que tem que se separar. Porque quando a religião lida com. A religião é importante, tem sua importância, mas como é que eu digo? É uma. É uma faceta da vida social, a religião, que é completamente estranha a Estado, porque trabalha com outras coisas, trabalha com fé, com outras coisas, que não são explicadas racionalmente, entendeu? Então, a pessoa vai fazer vai votar né, com medo do diabo, do não sei o quê, pô, pelo amor de Deus, isso aí não tem nada com.
Não, e outra coisa. Pois é. Né? É porque eu não sei se a galera de casa consegue ouvir aí o que vocês estão falando, mas não consegue não, né? Pois é. Ainda bem. Então, beleza. Avançando, meus amigos, a gente passa agora para o ponto prova do pagamento. Está na mesma sequência. Prova do pagamento. O artigo 319 diz que o devedor que paga tem direito a receber quitação regular. O que é quitação regular? É a prova de que ele pagou. Quitação é prova de que você pagou. Normalmente, a quitação é dada por um recibo, que a gente conhece, né? Então, o devedor que paga tem direito à quitação regular, que é a prova do pagamento. E pode reter o pagamento quando não lhe seja dada. Então, se você for fazer um pagamento e aquele credor sinalizar que ele não vai lhe dar a quitação, você tem todo o direito de reter o pagamento. Não, eu só vou lhe pagar enquanto você me der prova de que você vai dar a quitação. É o que diz o artigo 319. Beleza? Exatamente. A gente tem que pensar isso. Foi até bom você tocar nesse assunto. Essas regras, meus irmãos, foram pensadas em uma era analógica. Tem muita regra aqui que, hoje em dia, quando a gente pensa em como a gente faz as transações, ela perde muito sentido, porque nós fazemos de Pix, modo digital. Isso deixa muito mais clara a quitação é automática, por exemplo. Quitação automática. Você vai comprar um negócio, você paga no Pix, né? 5 segundos depois, 10 segundos depois, você recebe o e-mail. O seu pagamento foi aprovado. Aquele e-mail ali é o quê? Quitação. É a quitação. Que antes você pegava com recibo. Você paga com recibo. Hoje não tem. Você fazia um pagamento de um empregado, não, empregado doméstico, você fazia um recibo, né? E tal. Você vai no E-Social ali, já tem tudo, um recibo. Então, esses dispositivos são dispositivos de uma era analógica. A essência continua valendo, mas hoje em dia, com a digitalização das nossas vidas, né? A gente foi tudo para o mundo digital e normalmente automática, essas quitações são automáticas. Prestem atenção nesse artigo agora, 320, que diz que a quitação que sempre poderá ser dada por instrumento particular. Por que eu chamo a atenção disso a vocês? Porque o código está usando a palavra sempre. A quitação que sempre pode ser dada por instrumento particular designará o valor e a espécie da dívida quitada. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Desse sempre. Isso é uma raridade nesse Código Civil. Tem uma expressão sempre. E, normalmente, quando vocês virem em prova essas expressões sempre, a sua tendência é achar que é falso. E você está certo. Na dúvida, é falso sempre. Porque nós sabemos como em direito há exceção, né? E as exceções são a regra no direito. Mas aqui em quitação, prestem atenção, sempre a quitação poderá ser dada por instrumento particular. O que isso quer dizer? Às vezes você realiza um negócio que só pode ser realizado por instrumento público. Você comprou um imóvel acima de 30 salários mínimos. Essa aquisição de um imóvel acima de 30 salários só vale se você fizer por instrumento público. Registrar em cartório, beleza? Beleza. Mas a quitação de que alguém pagou, o cara pagou o imóvel, terminou de pagar, a quitação a ser dada pelo credor ao devedor pode ser dada por instrumento particular, por um recibo. Não precisa a quitação ser registrada em cartório. É isso que diz o artigo 320. A quitação sempre poderá ser dada por instrumento particular, independentemente do negócio principal ter sido realizado por instrumento público ou por instrumento particular. E designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, a quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor e do seu representante.
Perceba que o artigo 320 traz todos os elementos que a gente vê nos recibos. O lugar onde se paga, quem se pagou, o tempo, a assinatura do credor, devedor, e por aí vai. Beleza? Artigo 320. Sempre a quitação pode ser dada por instrumento particular. Beleza? Na sequência, eu não vou ler todos esses dispositivos aqui, mas na sequência dos artigos 322 a 326, nós teremos uma série de presunções em relação ao pagamento. Presunções em relação ao pagamento. A partir do 322 até o final da sessão, que é 326. Isso, a gente está falando de prova do pagamento aqui. Prova do pagamento começou a partir do 319 e vai até o final. A partir aí do 321 e 22, 21, 22, 323, 24, 25 e 26, nós temos presunções trazidas pelo Código. Mas são presunções todas relativas, ou seja, admitem prova em contrário. São presunções para o caso de, na dúvida, a gente segue essas regras aqui. Por exemplo, 322. Quando o pagamento for feito em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de que todas anteriores foram pagas. A gente conhece um pouco isso, né? Em financiamento, o pagamento da última prestação quer dizer, é uma presunção relativa, ou seja, admite prova em contrário, mas é uma presunção de que você pagou tudo antes. É por isso que em financiamento, você está devendo ainda 10 prestações, o credor não aceita o pagamento da última, ele vai, né, por vez. Se eu tenho 10 prestações ainda para pagar, tenho grana para pagar 3 prestações, ele vai fazer primeiro o pagamento das 3 mais antigas e vem nessa ordem. Por quê? Porque se ele aceita o pagamento da última, é uma presunção de que está tudo quitado. Mas, repito, essa presunção é relativa, admite prova em contrário. Beleza? Por exemplo, 323, sendo a quitação do capital total, sem reserva de juros, estes presumem-se pagos. É sempre uma presunção. A entrega do título, 324, a entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento. 325, presume-se a cargo do devedor as despesas com pagamento e quitação. Então, veja que é uma série de presunções, mas que sempre admitem prova em contrário. Beleza? Ok. Já fomos aí na 9. E aí, vocês aguentam? Aguentam o lugar do pagamento? Eu sei que é. Então, a gente vai ficar, meus amigos de casa e galera daqui, a gente vai ficar aqui a gente vai começar a próxima aula a partir da apostila 10, que trata do lugar do pagamento. Diga. Só queria explicar melhor os trabalhos. Certo. Ótimo. Vamos avisar o seguinte. Primeiro, aula que vem, semana que vem não tem encontro presencial por conta das eleições. A faculdade é usada, não vai, não, mas eu já falei aqui, quem estava aqui antes, que eu pretendo dar aula virtual pelo link, viu? Aproveitar que o problema não é de agenda meu, mas é da faculdade para a gente avançar. Porque vocês sabem já que sexta e sábado é um dia difícil para mim. Por exemplo, de hoje a 15, eu vou estar em Aracaju viajando, já não vai rolar. Então, é bom, semana que vem a gente faz, eu mando o link, quando der 6h20, aguardem que vai rolar o link, beleza? Pelo menos, se Deus quiser, não houver nada, até lá. A semana que vem não teremos aula presencial, será aula online. A pergunta do colega é em relação ao trabalho. O trabalho é uma resenha, você vai fazer uma resenha escrita, individual. Eu deixei, foi? Fazer. Vocês me corrompem. Vocês me corrompem. Beleza.
um trabalho que podem fazer em duplo. Como é o trabalho? Todo trabalho acadêmico você tem que observar a BNT, né? Obviamente você tem que... eu não sei. Veja como é. Veja como é. Porque isso faz parte da avaliação. Vai fazer uma resenha sobre os dois temas que a gente falou. A data, qual foi a data? Vocês sabem? A gente marcou, né? As datas já. Pronto. Né? Na data prevista. Vocês mandam no dia, não pode ser antes nem depois, no dia vocês mandam em PDF. Pronto. É essa aí. Tem mais alguma dúvida em relação? Sim. Da hora das perdas, no processo civil. Tem uma indicação. No processo civil, não. No código. Não pode ser. Não pode, pronto. No código civil. Tem uma indicação de bibliografia. Não, aí vocês vão pesquisar, né? É uma resenha. Você vai abordar o tema, né? Fazendo uma pesquisa sobre o tema. É um artigo. Falar o que é, explicar as regras que vocês acham mais importantes. Se vocês pararem para ver, esses temas são temas da sequência do nosso estudo do Código Civil. Nós temos aí na sequência lá a partir, ó. Qual foi o tema mesmo? Da mora e das perdas e danos do Código Civil. Pronto. Da mora, começa ali no 394. Perdas e danos a partir do 402. Isso é o Código Civil. O estudo que a gente está fazendo no Código Civil, como a gente está fazendo aqui. Obviamente, você não vai recortar e colar um artigo e botar no trabalho e dizer que seu trabalho é isso. Você pode até fazer, mas sua nota vai ser proporcional ao trabalho que você teve. Proporcional ao trabalho. O que você vai fazer é um estudo, algo, inclusive, até para você usar. Perdas e danos. Pô, tem uma resenha sobre isso, esses temas, como se você fosse, inclusive, né, sei lá, dar uma aula sobre o assunto, um aparelho. O que você vai escrever sobre aquilo? Explica aquilo. É tipo um fichamento organizado em normas da BNT. É isso aí. É lá no centro, não precisar sobre o tema. Vocês, obviamente, vão fazer pesquisa em referências bibliográficas, né? Pegar alguma referência e tocar o pau. Você tem o quê? Não, tem apostila. Eu nem sei se tem apostila. Mas se tiver, obviamente, eu não dou para vocês antes, né? Vocês não copiarem a apostila e citar lá professor Tibor. Olha, eu pedi antes que esses negócios fossem manuscrito. Eu pedia antes que era manuscrito, justamente para o cara, pelo menos, ter que escrever o artigo. Ele, pelo menos, escreveu o artigo. Também acho. E funcionava bem porque a pessoa, ela reclama, mas ela aprende. Mas nessa era digital, você tem que mandar PDF e tal, pode ser digitado bem. Entender isso aqui. Volta aqui, você entender isso aqui. Valeu, galera.